Feliz sábado, Maranata, e nós iremos com ele, amém? Queridos, quero agradecer também o convite a toda a liderança da igreja, a todos os irmãos que nos trataram super bem, que nos acolheram bem. Nós nos sentimos em casa aqui, viu? Nos sentimos muito felizes ao longo dessa semana. E agradeço também ao pastor Edmar. Obrigado, pastor Edmar, pelo convite. Obrigado pela companhia, pelo aprendizado. Aprendi muito ao longo dessa semana também. Estando na companhia de um pastor tão experiente quanto o pastor Edmar, os conselhos, a forma dele gerir a igreja do Senhor, tenho certeza que o mais abençoado essa semana foi eu. E eu saio daqui feliz, né? Por ter conhecido mais uma extensão dessa imensa família que é a família de Deus. Aliás, nós vamos viver junto eternamente. Então eu já estou aqui conhecendo os rostos para quando chegar lá no céu, eu poder cumprimentar, abraçar e festejar junto com todos aqui a nossa libertação, né? Então louvado seja Deus por essa semana. Agradeço pelos testemunhos que eu ouvi muitos, histórias de vida, e isso vai acrescentando, né, ao nosso ministério, vai acrescentando a nossa fé, a nossa vida. Bom, mas o protagonista dessa semana foi o Senhor Jesus, e nós usamos a história de José para aprendermos um pouco mais sobre a nossa caminhada, a nossa jornada nessa terra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler alguns textos importantes para nós entendermos. Hoje nós vamos procurar entender. Nós já vimos que o segredo do sucesso de José, dentre tantos valores que ele tinha, o primordial foi a sua fidelidade. A fidelidade de José. Hoje nós vamos ver o motivo pelo qual ele foi fiel, o motivo de sua fé. Isso também é muito importante para ajudar a evidenciar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 22. Gênesis 50, a partir do verso 22. Amém? A palavra do Senhor diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Interessante que José, depois das suas peregrinações, depois das suas lutas, das suas adversidades, ele chegou no Egito, ele trouxe prosperidade ao Egito. Ontem nós vimos que ele foi magnânimo, né? Até a Bíblia aqui, o subtítulo, eu gostei muito da forma como João Ferreira de Almeida coloca aqui, que fala da magnanimidade de José. José foi magnânimo ao perdoar os seus irmãos, e depois de perdoar os seus irmãos, ele trouxe ali toda a parentela, trouxe seu pai, seus irmãos, seus sobrinhos, todos eles para habitarem no Egito. Nós conhecemos a história, e depois Moisés vai discorrer, né, sobre a história do Êxodo, o que aconteceu posteriormente. Talvez você possa pensar assim: tá bom, José levou o povo para o Egito, mas o povo virou o quê? Virou escravo no Egito. Então essa bênção aí, ela não foi completa. Ellen White, descrevendo sobre essa ação do povo sair de Canaã, a terra que Deus havia prometido para Abraão, e ir até um Egito, foi uma providência divina. Primeiro porque a fome foi uma fome muito severa, uma fome de 7 anos. Muitas nações poderosas que foram descritas no capítulo 11 de Gênesis foram extintas nessa fome severa. Segundo, porque a terra de Canaã foi habitada por povos gentílicos, povos que eram fortes, poderosos, e duas coisas poderiam ter acontecido se o povo de Deus
tivesse permanecido em Canaã? Primeiro, muitos morreriam. Se eles não fossem dizimados pela fome, eles se aliariam aos povos gentílicos que habitaram naquela terra. Ou então, se eles não se contaminassem ali com as divindades, com o culto pagão daquele povo, eles enfrentariam aquele povo, enfraquecidos pela fome, eles facilmente seriam destruídos. É interessante quando você vai no capítulo 47 de Gênesis, volta um pouquinho aí, 47 de Gênesis, José aqui, ele diz o seguinte, versículo 1, então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? E eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para habitar. Há alguma versão aqui presente que usa o termo peregrinar? Alguma versão? Essa palavra habitar aqui, ela é melhor traduzida como peregrinar. Essa foi a orientação que José deu. Viemos aqui para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita que habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos chefe do gado que me pertence. Primeiro, houve uma antipatia inicial da parte dos egípcios para com os hebreus por um motivo comum. Os egípcios não se misturavam com criadores de gado, com criadores de ovelhas, com pastores. Eles não se misturavam. E José, segundo a irmã Ellen White, na página 161 do Patriarcas e Profetas, ela diz que José orientou os seus irmãos a chegarem diante de Faraó e dizer, olha, nós não viemos para ficar, nós viemos para passar um tempo, viemos para peregrinar. Enquanto durar a fome, ficaremos aqui. E aí, Ellen White comenta que isso foi, a terra do Egito, como ficou uma terra próspera, foi muito útil para o povo de Deus crescer ali, o povo de Deus se multiplicar. E quando nós lemos lá no Êxodo, nós vemos a multidão de pessoas que saíram do Egito, foi porque eles estavam numa terra frutífera, numa terra próspera, e foi uma forma de Deus preservar a nação e principalmente fortalecer o seu povo. Se isso não tivesse acontecido, se eles não houvessem permanecido no Egito, e lá eles estavam blindados de se contaminarem com os deuses do Egito. Por quê? Porque os egípcios não os aceitavam. Ainda que eles quisessem adorar os deuses egípcios e ir nos templos egípcios, eles não seriam aceitos, porque para os egípcios eles eram imundos. Haja vistas que nós vimos há 2 sermões atrás, que quando José preparou a mesa, os egípcios se sentaram separados. Por quê? Porque eles não podiam comer com os hebreus, era para eles algo imundo. Então não houve mistura, a identidade do povo permaneceu intacta, e isso era um plano de Deus. Mas isso ainda não explica o real motivo pelo qual José permaneceu fiel. Perceba que quando ele está ali nos seus últimos momentos de vida, quando ele está prestes a sair de cena, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, o Senhor vos visitará outra vez. Se em casa você lê os últimos capítulos ali, os capítulos que antecedem o capítulo 50, se não me engano o capítulo 47, quando Abraão está vindo para o Egito, ele para em um determinado lugar e ele ora a Deus. E Deus aparece em sonho, em visão para Abraão e diz assim, olha, vá para aquela terra, porque importa que vocês estejam lá para preservar a nação de vocês, eu serei com vocês. Deus, ele confirma para Jacó, aliás, de que eles deviam ir para o Egito. E amados, eu quero convidar você agora aí em Hebreus capítulo 6, e nós vamos descobrir o real motivo da fidelidade de José, aonde José se firmou para estar como uma rocha ali, firme nas promessas que Deus havia feito. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13. Hebreus 6, a partir do verso 13. Como eu disse, nós vamos ver alguns textos
Então esteja preparado para nós visitarmos alguns textos bíblicos. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus 6, a partir do verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, o escritor bíblico, ele fala sobre a imutabilidade da promessa, o fato de que Deus não pode mentir, e Deus havia prometido ao avô de José, aliás, ao bisavô de José, de que a terra de Canaã lhe seria por herança. José compreendeu que foi desígnio de Deus que o povo fosse para o Egito, mas ele tinha consciência de que aquilo seria temporário, porque a promessa de Deus foi clara a Abraão. A terra que lhes pertence, a terra que lhes darei, é a terra de Canaã. Vamos relembrar a forma como Deus fez essa promessa para Abraão. Perceba que Deus, ele repete e ele amplia essa promessa por várias vezes ao seu servo Abraão. Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Gênesis, deixa marcado aí Hebreus 6, e vamos voltar lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Você se lembra desse texto? Abraão foi chamado por Deus, Deus disse para ele assim, olha, ora, Abraão, saia da sua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e ali farei bendita todas as nações da terra por intermédio de ti. No verso 7, o texto bíblico diz assim, apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu preciso chamar a atenção dos irmãos para esse texto, porque esse texto é a primeira teofania, ou seja, a primeira aparição de Deus para Abraão. Abraão ouviu o chamado, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, mas a primeira vez que ele pôde contemplar Deus de maneira visível foi nesse versículo aqui, no versículo 7. Deus aqui estava confirmando a promessa que ele já havia feito. Olha, Abraão, eu sei que você pode estar passando por um momento de dúvida, talvez questionando o meu chamamento, nas dificuldades que você está enfrentando, mas olha, permaneça firme, porque eu vou dar para ti, e agora ele amplia a promessa. Ele diz o seguinte, eu vou dar para você e vou dar para a sua descendência. Numa primeira aplicação direta, a Isaac, a Jacó, a José e os seus descendentes. Mas ele também está falando de nós, ele está falando da descendência de Abraão. Eu vou dar essa terra para você e eu vou dar essa terra para a sua descendência. A segunda aparição está no capítulo 17, que é a segunda promessa que Deus faz. 17, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Olha que promessa maravilhosa. Nesse momento, Abraão já havia chegando à idade e avançando, o filho ainda não tinha vindo, mas Deus continuava ampliando a promessa. Ele havia ampliado a descendência, agora ele amplia um pouco mais. Ele diz o seguinte, e da descendência ao qual eu estou prometendo essa terra, eu farei homens grandiosos, e eu farei reis que proverão de ti. Consegue perceber Deus já contando para Abraão os próximos capítulos da história? Deus já contando para Abraão que esse povo, do qual ele ainda nem viu o primeiro filho nascer, o primeiro descendente, ele nem viu o filho da promessa ainda nascer,
Mas Deus havia prometido que, além de dar descendência, homens poderosos, reis, procederiam de Abraão. A promessa continua, capítulo 18, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Você percebeu uma coisa interessante nesse texto aqui? Quem é o escritor bíblico do livro de Gênesis? Quem escreveu Gênesis, o Pentateuco? Moisés. Olha que Moisés diz: visto que Abraão, ele está fazendo uma afirmação, certamente virá a ser uma grande nação. Ou seja, ele está contando uma história no momento que Abraão ainda não era uma grande nação. Aliás, ele não era nem pai. Mas ele está confirmando de que ele seria uma grande nação. Por quê? Porque Moisés estava olhando para trás da história do seu povo. E ele já conhecia o desfecho da história. Ele está falando com certeza no coração, porque ele viu o Deus que prometeu lá atrás cumprindo as suas promessas. E aí ele faz uma pergunta: olha, vocês também conhecem a história? Vocês são conhecedores das bênçãos de Deus? Vocês são conhecedores da prosperidade que Deus tem dado a esse povo, da proteção, da forma maravilhosa como Deus tem cuidado desse povo? E aí, será que a promessa vai se cumprir? E agora vamos para Gênesis 22, versículos 16 e 18. Aqui Isaac já havia nascido e Deus havia provado a Abraão, né? Você conhece a história. Ele levou Isaac ali para o monte, e no Monte Moriá, e quando ele estava prestes a matar o seu único filho, a palavra do Senhor diz assim, Deus o livrou, né? E o verso 16 diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Queridos, é emocionante quando você lê. Eu li esse episódio aqui no Patriarcas e Profetas. Eu desafio a você a ler. Abraão, quando ele estava a caminho do Monte Moriá, o coração dele estava numa angústia tremenda. O único filho, o filho que ele tanto amava, o filho da promessa. Aliás, ele tinha Ismael, mas Isaac era o filho da promessa. E ele indo ali para o Monte Moriá, quando ele se aproxima, a Ellen White descreve que ele viu uma nuvem de glória. Uma nuvem de glória se manifestava no alto do monte. E ele sentiu a presença do Senhor. E ele sentiu uma paz. E ele pensou: se Deus prometeu que eu teria um filho, e que a descendência viria por intermédio do meu filho, ele não vai voltar atrás, porque Deus não mente. E ele teve paz. E ele foi sem medo, porque ele teve a certeza de que Deus pouparia o seu filho. Confiança na promessa de Deus, devido à credibilidade que Deus tinha com ele. Perceba que Abraão creu em Deus. Paulo vai dizer: Abraão creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Mas Sara, quando recebeu a notícia, o que ela fez? Qual foi a atitude dela? Ela riu. A idade estava chegando, tanto de Abraão quanto dela, e ela sorriu, uma reação normal para um ser humano. Deus vai fazer a gente, com essa idade, ter filhos? Só pode ser uma piada mesmo. Só que, de quando ele recebeu essa promessa até a promessa se cumprir, foram 25 anos. Uma coisa é você ver o sorriso uma vez, a outra coisa é você ficar 25 anos olhando para o rosto da sua mulher e vendo o sorriso sarcástico dela. Cadê a promessa? Cadê o filho? Mas Abraão creu e ele escolheu confiar. E Deus, ele cumpriu a sua promessa. Vamos voltar lá para Hebreus, no capítulo 6, no verso 13. Perceba que, tanto em Gênesis, quanto aqui em Hebreus, diz que Deus, ele fez uma promessa. Eu preciso falar o peso que tinha uma promessa naquela época. Até hoje não é diferente. Vou dar um exemplo. Se alguém que sempre cumpre as suas promessas disser para você o seguinte: olha, eu prometo para você que dia tal vou estar aqui e vou cumprir o que eu te prometi. Por mais difícil que seja a promessa feita,
você tem credibilidade na palavra de quem falou. É ou não é verdade? Porque ele cumpre mesmo as promessas. Ele é alguém de palavra. Agora, vamos colocar um político que nunca cumpre as suas promessas. Estou usando a figura política, mas pode ser qualquer um de nós. Alguém que fala e nunca cumpre. E ele te faz uma promessa fácil. Você não vai colocar um pouquinho de dúvida? Sim ou não? Seja sincero. Você vai pensar, será que vai mesmo? Sabe por quê? Porque o que faz nós crermos não é o conteúdo da promessa, e sim o autor da promessa. A confiabilidade está no autor da promessa. E sabe, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, ela estava firmada em quem fez a promessa, e aqui faz toda a diferença. Ainda que caiam os céus, ainda que as circunstâncias sejam extremamente adversas, ainda que haja impossibilidade, e você olhando para a atual situação, você não veja a chance daquilo que Deus te prometeu acontecer, acredite, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa, o autor da promessa, ele é de extrema confiabilidade. Eu estou falando de uma época onde a palavra ainda tinha poder e a palavra tinha peso. Hoje, infelizmente, a palavra não tem tanto poder assim. Hoje, se não tiver escrito, reconhecido em firma, dificilmente as pessoas acreditam na palavra. Mas quem fez a promessa, ele ficava obrigado, ele ficava amarrado com quem havia sido objeto ali da promessa. Tanto que Salomão, ele dá um conselho, olha, não faça voto, mas se fizer, cumpra. Deus não se agrada de quem não cumpre as suas promessas, os seus votos. Perceba que o texto aqui em Hebreus diz que Deus, ele fez a promessa, mas além de fazer a promessa, além de ele estar preso ao que prometeu a Abraão, ele jurou. Eu vou explicar para vocês quando acontecia o juramento. Vamos dizer que um estrangeiro chegou na terra de Israel e ele precisava de recursos, de dinheiro, de comprar alguma coisa, mas ele não era conhecido na praça, vamos usar esse termo. Então o que ele fazia? Ele vinha e ele jurava. O juramento tinha valor legal naquela época, trazia ali 2 ou mais testemunhas e eles faziam um juramento, e eles tocavam na articulação da coxa um do outro. Essa expressão diz articulação da coxa, mas é uma espécie de eufemismo do escritor bíblico, porque aonde eles seguravam era literalmente na genitália um do outro. Sabe por quê? Porque eles juravam pela descendência um do outro. O maior penhor que um homem podia dar não era a sua casa, não era o seu gado, não era o que ele possuía, mas era a sua descendência. Porque essa era a maior bênção que Deus podia dar a um homem, a sua descendência. E eles juravam pela sua descendência, e a partir daquele momento, a partir do momento que ele estava juramentado, ainda que ele não quisesse cumprir a promessa, legalmente ele estava obrigado a cumprir a promessa. Perceba o que Deus fez. Deus, ele já tinha um nome. No verso 13 e 14, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a ele a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Deus não tinha algo maior do que ele por que jurar, e ele colocou a si mesmo como penhor. Ele disse a Abraão: eu prometo a você. Deus já deu a sua palavra como garantia, só que ele fez mais, ele jurou. Ele se obrigou, ele se colocou numa situação que ainda que ele se arrependesse, coisa que Deus não faz, mas ainda que ele se arrependesse, ele tinha que cumprir porque ele estava juramentado. Ele falou para Abraão: não se preocupe, porque a terra será sua, eu estou juramentado com você. Olha que coisa profunda. Então Abraão, Isaac, Jacó, José tinha a consciência de que Deus havia fiado a sua promessa na credibilidade do seu nome e havia confirmado essa promessa com um juramento por si mesmo. Por isso, essa promessa se tornou imutável. O Egito poderia ser naquele momento cômodo, o Egito poderia ser um local agradável, um local próspero, e claro, no meio da fome, ele foi essencial para o povo se fortalecer, e nos anos subsequentes foi importante para o povo ganhar número e se multiplicar. No entanto, ali não era o lugar do povo de Deus. Sabe, queridos, por mais que esse mundo tenha ficado agradável, por mais que você tenha alcançado aí um status na sua empresa onde você trabalha, você tenha realizado seus sonhos acadêmicos,
e hoje possa desfrutar de algum conforto, acredite, aqui não é seu lugar. Você não nasceu para viver aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos data e hora marcada para a gente sair daqui, a gente está de passagem. Talvez a nossa peregrinação dure aqui a nossa vida 70 anos. De José foram 110 anos, de Jacó foram 130, mas a nossa pode ser muito menos do que isso. O importante é, acredite, a promessa de Deus é fiel, a Canaã celestial é uma realidade. Deus confiou e fiou a sua palavra, e Ele fez mais, Ele jurou de que essa terra nos pertenceria. O nosso coração deve estar firmado nessa promessa. Agora o verso 15, ele é fundamental para nós entendermos essa dinâmica, porque diz assim: e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Percebe que há uma contrapartida de Abraão? Deus fez a promessa, Deus jurou, mas Abraão teve que esperar. Deus fez a promessa para você? Então acredite, se Ele fez a promessa para você, Ele jurou também. Ele vai fazer, porque Deus não mente. Mas tenha paciência. Espere. A contrapartida que nós podemos dar é a nossa fé, é a nossa paciência, é esperar o tempo de Deus, é esperar o momento certo. Havia um motivo para o povo ficar naquele lugar, há um motivo para nós ainda estarmos aqui. Pedro vai dizer que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns julgam demoradas, mas Ele é paciente e longânimo. Se Deus é paciente e longânimo, a nossa contrapartida deve ser no mínimo igual. Paciência. Deus cumprirá no tempo certo a sua promessa. Amados, no verso 17 e 18, nós vemos agora essa promessa se estender para o povo de Deus. E agora perceba que a tônica do texto ela muda. Agora ela fala diretamente para o leitor e diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, está falando com quem agora? Está falando conosco. Quando Deus quis mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, quando Deus quer comunicar com você e comigo, Ele também se interpõe com juramento. Acredite em mim, Douglas, acredite em mim. Eu vou honrar você, eu vou levantar você, acredite em mim. Não deixa que as pessoas digam para você que você não vai alcançar a promessa de Deus. Você vai, acredite, tenha paciência, tenha fé. Aprenda com a situação, aprenda com as dificuldades, cresça espiritualmente. Porque essa terra, se ela serve de alguma coisa, é de preparo para Canaã celestial. Se tem uma coisa que nós podemos aproveitar enquanto estamos aqui, é de permitir que o Espírito Santo lapide o nosso caráter, para estarmos prontos para viver eternamente. E no verso 18 termina: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Deus é o nosso único refúgio. O nosso lar não é aqui. Nós não pertencemos a este mundo. Corra para os braços de Deus. Se você hoje passa por algum problema emocional, tenha Deus como seu refúgio. Se você hoje tem problemas no seu casamento, na sua casa, tenha Deus como refúgio. Ele é um refúgio seguro. Se você está passando por dificuldades, não consegue encontrar emprego, acredite na promessa de Deus. Deus vai te sustentar, Ele é o seu refúgio, seja fiel. Essa é a nossa contrapartida, é acreditar. Sabe, quando nossas forças elas não podem fazer mais nada por nós, é aí que Deus intervém. É aí que Deus vem e nos surpreende e prova que Ele é fiel. Queridos, no verso 19 eu já estou terminando. A palavra do Senhor diz assim: essa mesma esperança que nós temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Para que serve a âncora no navio? O navio lança a âncora, e a âncora ela prende alguma coisa para segurar o navio ali. Se vierem as tempestades, o navio está seguro. Só que se tivesse só a âncora sozinho, seria suficiente para segurar o navio? Não, a âncora precisa de uma pedra, por exemplo, para ela firmar. Ela precisa de uma rocha, e geralmente ela vem arrastando no fundo até se firmar numa rocha. Jesus é a nossa rocha, a âncora é a nossa esperança, e ela tem que estar firmada somente em Cristo. Não são as nossas capacidades, as nossas habilidades que nos trarão alegria. Não são as nossas posses.
não são os nossos governantes. E às vezes eu vejo cristãos se degladiando por conta de candidato A. Infelizmente, nenhum deles nos representam. Porque alguns têm as suas coisas boas, têm as suas coisas ruins, mas todos têm o seu interesse próprio. Acredite, o único que trará justiça social é Jesus. O único que resolverá o problema desse mundo é Cristo, somente o reino dele. A única bandeira que deve ser erguida é a bandeira do Evangelho. Porque somente Jesus colocará fim nesse problema social que nós temos chamado pecado. É Ele quem destrói a raça humana. É Ele quem traz desigualdade. É Ele quem traz todo o sofrimento que nós conhecemos. E para concluir, a palavra de Deus no verso 20 diz: onde o próprio Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra precursor, ela vem do termo grego pródrono. E esse termo ele tem 3 significados e todos eles se aplicam a esse texto. O primeiro deles é alguém que se apressa, alguém que está muito apressado. E Jesus é esse, Jesus se apressa. Às vezes nem nós estamos tão acelerados assim na pregação do Evangelho. Às vezes nem nós estamos tão ansiosos e desejosos assim do retorno de Cristo, mas Ele se apressa. E eu tenho uma notícia que pode ser boa ou ruim, depende da forma como você encara. Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele se apressa em voltar. A segunda aplicação é o de pioneiro, porque Jesus inaugurou lá o santuário celestial e Ele intercede por nós. E queridos, essa é a nossa missão aqui nessa terra. Se Jesus Cristo intercede por nós no santuário celestial, nós aqui na terra devemos ser intercessores. José intercedeu diante do faraó pela sua família, porque ele estava pensando no povo de Deus. Ele tinha como pano de fundo a bendita promessa, a promessa de sucessão, da descendência numerosa. Então, para que os planos de Deus acontecessem, ele foi até faraó e ele intercedeu pelo povo de Deus. Quanto tempo nós temos gastado intercedendo pelo povo de Deus? Quanto tempo nós temos gastado intercedendo pelos oprimidos lá fora? Foi essa a missão que Deus nos deu. Foi para isso que Deus nos colocou no mundo. Às vezes a gente se questiona como ser a luz do mundo, como ser o sal da terra e interceda pelas pessoas. Ore por elas. Deus trará essas pessoas. Eu fiz um plano pessoal e falei: Senhor, esse ano eu vou orar para que o Senhor traga as pessoas. E quando elas vierem, eu vou deixar a minha agenda positiva disponível para elas. Elas serão a minha prioridade. E queridos, Deus realizou milagres. Milagres. Eu fechei o ano passado, eu tinha dado no final do ano passado 72 estudos bíblicos, entre classes bíblicas e entre estudos pessoais. Foi uma grande bênção. A igreja, nosso distrito, batizou como nunca batizou em nenhum momento. Foi uma bênção, fora o tanto de pessoas que estavam afastadas e voltaram, que não impacta a estatística, mas lá na estatística do céu, Deus sabe, Deus conhece. Quantos jovens tiveram a sua vida reavivada? Porque nós começamos a interceder. Eu tinha um grupo de adolescentes funcionando na sexta em casa e o de jovens no sábado à noite. E nós parávamos no momento e falávamos: vamos orar. Vamos orar pelos jovens que estão afastados para que Deus os traga de volta. E Deus trouxe. E Deus continua trazendo. E Deus vai continuar a trazer. E por fim, e o que mais me encanta, o sentido da palavra é também explorador. Mas não explorador como nós conhecemos. No exército antigamente, havia um soldado que ele ia à frente do batalhão. E ele corria nas montanhas para ver o caminho que estava por vir. E a função dele era ver se o exército ia passar algum perigo. E aí ele voltava e dava as diretrizes pelo qual o exército tinha que passar. Essa era a função do explorador no exército antigo. Jesus foi à nossa frente. Jesus foi adiante de nós. Quando nós vamos para o Patriarcas e Profetas e nós vemos as grandes vitórias do povo de Deus, Deus sempre esteve à frente. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Essa missão pertence a Deus e Ele vai adiante de nós. A mensagem que eu quero concluir aqui essa semana para a Igreja Central de Tatuí é que Deus vai adiante de vocês.
se doem ao máximo, se coloquem disponível, interceda pelas pessoas, porque Deus vai adiante, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir os corações, Deus vai converter as pessoas, e em nome de Jesus, essa igreja vai ser relevante a toda essa cidade, como tem sido ao longo da história, porque Deus vai adiante e Ele cumprirá a sua promessa. E amados, que a nossa fé, ela não se torne ao longo dos anos, com o passar do tempo, uma mera presunção, um fideísmo, um algo cultural, mas que a nossa fé seja viva, porque nós vamos aprender a ser submissos e dependentes do Senhor. Eu me recordo da última experiência que quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos ter um batismo agora, um batismo muito especial, pessoas se entregando a Jesus, e a palavra de Deus diz que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. Então o céu está em festa, a festa começou aqui e se estende no céu. Eu tive o privilégio de, quando cheguei no distrito, eu fui fazer um Caleb junto com os meninos, um bairro afastado ali da cidade, Guapiara, o bairro Pinheiros. Nós fizemos ali um Caleb, e eu preguei durante 7 noites, era a minha primeira semana, eu já cheguei e eles já me chamaram para fazer o Caleb. E um dia chegou um homem bêbado, homem totalmente embriagado lá. E aí ele entrou e pediu lugar. E no primeiro momento os meninos ficaram meio assustados, mas o irmão Luiz, que é o líder lá, junto com o irmão Sebastião, trataram ele super bem, levaram ele, colocaram na cadeira, foram ali, deram a Bíblia, procuraram o texto, falaram com ele. E no final esse homem ficou muito emocionado, começou a chorar. E ele falou assim: olha, eu estou prestes a perder a minha esposa, estou prestes a perder a minha filha, não tenho emprego, minha vida está acabada e eu não consigo vencer a bebida. E naquele momento o irmão Luiz ficou muito compadecido dele. O irmão Luiz falou assim: eu preciso fazer uma pergunta para você antes da gente continuar essa conversa. Você quer mudar? Você quer uma nova vida? Você quer que Deus abençoe a sua vida e transforme a sua vida? Você deseja de fato mudança? Porque isso vai requerer sacrifício. Você vai ter que acreditar no que eu estou te falando. Você vai ter que confiar em mim, principalmente em Deus. Você quer mesmo mudar? E ele falou: eu quero. Ele falou: então você vai voltar para casa, você vai tomar um banho, você vai pedir perdão à sua esposa, você vai pedir perdão às suas filhas e vai prometer para elas que você vai mudar. E você vai vir todas as noites aqui, e se você vir todas as noites aqui, eu vou ajudar você. No dia seguinte o homem chegou lá bem arrumado, o nome dele é André, chegou bem arrumado, bem vestido, e assistiu, estava sóbrio, e assistiu a noite seguinte e a outra noite. E no final da última noite, na sexta-feira, o irmão Luiz ofereceu para ele um emprego. O irmão Luiz tem lá, né, uns tomates, ele vende uns tomatinhos lá, tomatinhos cereja, e ele falou assim: olha, eu vou levar você para trabalhar comigo. E levou o rapaz para trabalhar com ele, e tem uma casa de frente com a casa do irmão Luiz, que era de um funcionário que havia saído alguns meses antes, e esse homem agora mudou do bairro para dentro da fazenda do irmão. E o irmão não só deu emprego, como foi o mentor espiritual dele. Todos os dias ali ensinando, doutrinando, educando as filhas, a esposa, das coisas mais básicas da vida. Ajudou, apadrinhou, carregou eles no colo. E eu tive o privilégio de, no meio do ano, ver toda aquela família descendo as águas batismais. Eu aprendi uma lição muito grande com o irmão Luiz ali. Ninguém enche a barriga dos outros de oração. O evangelho precisa ser prático. Se está ao nosso alcance fazer pelas pessoas, faça. Ande a segunda milha, carregue no colo. Foi para isso que Deus chamou, sabe por quê? Porque Jesus te carregou no colo. Porque Ele fez isso por você. E Ele te colocou agora nesse mundo para você fazer isso pelas pessoas. É esse o chamado, queridos. Nós vamos embora daqui e as nossas coisas vão ficar. O nosso carro zero vai ficar aí para os filhos. A casa vai ficar para trás, vai queimar. As nossas posses não servem de nada se elas não podem também fazer a diferença na vida do meu próximo. José percebeu isso ao longo da sua vida. E ele entendeu que a vida dele não era só dele. Mas Deus ia usá-lo para que muitas pessoas, inclusive nós, fôssemos herdeiros da promessa. Que Deus te use poderosamente para que através de você, uma multidão de pessoas possam herdar essa bendita promessa que o Senhor nos fez, que é de viver na Canaã celestial. Este é o meu sincero desejo e a minha oração a todos vocês. Deus abençoe.
Nós vamos ter uma música especial agora. E eu quero convidar aqui, nós vamos cantar uma música que ela toca muito ao meu coração, que é do Fernando Iglesias, a música Obrigado, como uma forma de gratidão. Nós vamos ter a Mariana se entregando a Jesus hoje. Teremos mais 2 batismos, né, pastor? Só a Mariana. E nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por essa decisão. Então, vamos cantar agora. Quero convidar aqui que Deus possa... tá aqui. Por depois? Tá ok. Parabéns, Mariana. Deus abençoe. Então vai ser feita a leitura dos votos, né? Então tá bom. Eu peço a paciência de vocês. Nós vamos passar um pouco do horário, mas é necessário esse voto. A Mariana é uma pessoa muito especial, que já tem estado conosco há mais de 2 anos, né, Mariana, praticamente. E ela teve uma luta pessoal, mas agora decidiu e vai fazer parte da família de Deus aqui na terra e da família de Deus aqui no céu. Então eu vou fazer essas 3 perguntas e ela vai responder. Mariana, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Sim. Mariana, aceita os ensinamentos bíblicos contidos na Declaração de Crença Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Sim. Mariana, deseja ser batizada como testemunho público de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceita na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a igreja e sua missão como fiel mordomo mediante sua influência pessoal, dízimo e ofertas e uma vida de serviço? Sim. Diante desse testemunho da Mariana, há alguém que apoia a proposta dela ser batizada dentro do sistema bíblico de batismo e seja aceita como membro da nossa igreja? Levante a sua mão direita. Aí, Mariana, todo mundo está aqui para te apoiar, né? E agora nós vamos para o batismo. Vou pedir que alguém acompanhe a Mariana, a Sônia vai acompanhar, e pedir aqui para os diáconos para a gente tirar aqui o púlpito e as cadeiras aqui, por favor.
518. A Jesus seguir eu quero. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Sem encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado fostes e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Imagino que você esteja perguntando por que a irmã Sônia está aqui. A irmã Sônia foi o instrumento que Deus usou para trabalhar os estudos com a Mariana. E como presente de Deus para ela, da igreja, ela entrou no tanque. E nós queremos assim, viu, irmão Jair? O senhor prepara aí, batismo da primavera, para entrar no tanque, viu? Sabe, esse é um privilégio. Ser instrumento nas mãos de Deus para conduzir uma pessoa a Cristo e poder batizar com ela. Então, irmã Sônia, Deus seja louvado. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, num lago de cristal. Ouvi um coro
coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém, falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima a rolar. Jesus então chegou, tocou em minhas mãos, me disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Cantem. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz.
Olha que cena linda aqui, viu? Nossa, maravilha. Queremos chamar a irmã Ilza, que venha mais próximo da gente aqui. Gustavo. A Isabel. Vem cá, Maria Isabel. A irmã Diva também. Vem aqui, irmã Diva, acompanhe todas elas. Fica aqui um pouco mais à esquerda. Isso, mas bem próximo da gente. O Gustavo já foi batizado aqui. Deus quiser. Vai voltar. Maísa já disse que aqui é o lugar da senhora. Nós amamos muito a sua filha, seu neto, seus netos. Cheguei aqui, desde a primeira vez que a gente analisava os batizando, o nome do Gustavo apareceu. Os que estavam distantes. Queremos vocês com a gente, tá bem? Porque, como disse o pastor Douglas, só vale a pena com Deus. Como cantou o Altair, quando a gente estiver no céu é que a gente vai sentir que valeu a pena. Aqui a gente já começa a desfrutar, mas no céu será melhor. Por isso, Mariana, porque você escolheu pertencer ao Senhor Jesus Cristo para sempre, entregou o seu coração a Ele por toda a eternidade. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, tenho a alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria, não é? Olha, nós estamos tão felizes e contentes que a gente quer batizar mais gente para Jesus. Olha, quem vai segurar o Gustavo, ajudar o Gustavo, hein? Vai voltar para casa, para essa casa aqui, ó. Quantos aqui já foram batizados? Aleluia. Quantos ainda não foram batizados? Ok. Nós vamos ter uma linda festa chamada Batismo da Primavera no dia 28 de setembro. Alguns já estão se preparando, até já marcaram esse dia, até já mandou convidar a gente para esse dia. E eu queria saber quantos dos que estão aqui gostariam de ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um dia. Um dia. Amém, amém. Olha que legal. Eu quero saber quantos dos que estão aqui esta manhã gostariam de se batizar já no próximo dia 28 de setembro, no batismo da primavera. Eu quero convidar. Fique de pé. Então fique aqui. E eu quero convidar que venham até aqui à frente, por favor. Quero dar um abraço para você que já quer batizar no dia 28 de setembro. Já definiu. Olha, uma salva de palmas.
cada uma para mim. Quem aqui está presente, não sabe se é 28 de setembro, mas que ainda batizasse esse ano de 2019, pela graça de Deus, eu quero ver que você levante o seu braço. Ah, então tá bem, fica aqui. Então vem aqui, venha. Levantou o braço. Olha, Marcos, você sabe que esse aquecedor foi você, não foi? Nós vamos inaugurar esse aquecedor, hein? Com você de novo. Aliás, você vai inaugurar o aquecedor. Ficou bom ele. O Marcos que fez a doação aqui pra gente do aquecedor pro tanque batismal. Será uma alegria ver você batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é uma batalha antiga, que Deus está ganhando vitória. Há mais alguém aqui que quer batizar, não sabe se setembro, se esse ano, se o ano que vem, não sabe quando, mas quer se batizar um dia? Então se levante aí, por favor. Fique de pé. Se levante. Faça um esforço. Consegue vir aqui com a criança? Isso. Vem cá, Letícia. Vem cá, irmã Marina, com ela. Venham. Vem cá você também. Venham. Vocês querem batizar, mas não sabem quando. Venham. Vem com ela, Gustavo. Vem com elas. Não, tem que ser mais. Isso. Que maravilha. Venha cá, irmã Ilza. Fica cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Parabéns. Nós vamos ajudar a senhora. Fica aqui próximo. Olha, fica junto à irmã Marina. Quem pode vir junto à irmã Ilza aqui? Sônia? A Sônia está se preparando. Há mais alguém aqui esta manhã que deseja ser batizado? Não sabe quando, mas deseja? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Pode ser? Senhor Deus Pai querido, de amor e de bondade, de misericórdia e de poder, obrigado pelo batismo da irmã Mariana e pela decisão dessas pessoas que se levantaram e vieram até aqui à frente dizendo que querem ser batizadas. Ajude-as e ajude a gente também a ajudá-las. Cerque cada uma delas com os teus santos anjos. Proteja e conduza para o reino dos céus, assim como tu conduziste a José. Nós o pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, para ir agora tem que ser acompanhado com alguém que está aqui. Quem vai levar um? Pode levar o microfone, irmão Jama, vai com ele, vai com o Marcos. Mariana, toda a igreja vai estar à sua disposição, mas esse é o corpo de anciãos que você pode contar nas suas dificuldades, nas suas lutas, tá? Você vai receber agora do Barros o seu certificado de batismo. Vai receber do Gilson o livro mais importante da sua vida, que é a Bíblia Sagrada. E o Eduardo vai entregar um kit para você, com algum material para você prosseguir na caminhada cristã. E vai receber do Tiago e do Dito a destra da comunhão da igreja, fazendo parte agora como membro da igreja central de Tatuí. Nós vamos agora ficar em pé para a oração final. E vocês aguardem que a Mariana vai sair por primeiro e receber de vocês o cumprimento. Pedir que os anciãos estendam a sua mão direita para dar a bênção sacerdotal
congregação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre cada um de nós. Que o Senhor nos dê a paz, a graça e a comunhão do Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência. A Mariana pode sair por primeiro e receber o cumprimento da congregação.